sua Bíblia e nós vamos compartilhar do texto na palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 4, e vamos ler os 10 primeiros versículos. Tiago está nos chamando a atenção para algumas verdades a respeito da nossa relação com o mundo. A mensagem que eu quero compartilhar com vocês tem por tema: porque vivemos num mundo de guerras. Amém? Então, glória a Deus. A minha tradução, ela diz o seguinte. Começa o versículo primeiro fazendo uma pergunta: de onde procede as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Amém. Glória a Deus. Amados, olhando o texto, parece que Tiago está meio com raiva, né? Ele usa palavras fortes, as palavras exortativas que chamam a nossa atenção para que a gente se prepare para fazer a vontade de Deus. Não são palavras de quem está com raiva, desejando que a gente não tenha uma boa sorte, que a gente não tenha uma vitória, que a gente não tenha sucesso. Não são palavras exatamente para nos repreender como exagero, mas são palavras necessárias para que a gente tome atenção nesse tempo e que também estamos vivendo. Precisamos ser de vez em quando lembrados a respeito de estar acomodados com esse tempo e flexibilizar a nossa vida de modo que a gente relaxe. E o tema: por que estamos vivendo, irmãos, num mundo de guerras? As guerras são uma realidade da vida. A despeito de todos os acordos possíveis de paz. Não há, irmãos, apenas guerras entre nações, mas há também guerras até entre denominações, religiões, dentro das famílias e dentro do nosso próprio coração.
Tiago diz que o nosso problema não está fora de nós, mas dentro de nós. No versículo 1 ele diz: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Ele nos chama a atenção que a maior parte de todas essas guerras, guerras entre nações, denominações, famílias, pessoas, todas essas guerras são a partir de coisas de dentro de nós, das raízes das paixões e desejos e conflitos que temos dentro de nós. O Evangelho de Mateus, no capítulo 15, os versículos 19 e 20 diz: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Então é evidente que está a raiz de todas as coisas dentro de nós. Não podemos, irmãos, escolher ter ou não ter provações. Provavelmente Deus não podia nos deixar escolher se poderíamos passar ou não por provações. Não cabe a nós decidir se vamos ter ou não ter provações. Apenas cabe a nós escolher qual será a nossa atitude em relação a elas. No entanto, as dificuldades não devem surgir por iniciativa nossa. Olhando para a história da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, término dessa guerra. 30 milhões de pessoas morreram. Todos ficaram horrorizados. 20 anos depois, não um século, mas 2 décadas depois, no mesmo palco, os mesmos atores, as nações envolvidas na Primeira Guerra estouram uma Segunda Guerra. E não apenas 30 milhões, mas 60 milhões de pessoas agora, 20 anos depois, numa Segunda Guerra. Parecia que o ranço da primeira ainda não tinha esfriado. 20 anos em seguida, estoura uma Segunda Guerra, irmãos, pelos mesmos miseráveis motivos. Está alegre no meio da aflição. Está alegre no meio da aflição. É uma tarefa difícil. As famílias que perderam seus queridos, difícil, uma alegria num momento desse. Eu posso dizer que é impossível a perda. Mas Deus, Ele dá o consolo, Ele dá o cuidado. E de todos os quantos outros, as famílias preocupadas com algum parente internado em alguma UTI, passando dificuldades para respirar e sobreviver. Nós não conseguimos imaginar o que é estar deitado numa cama sem capacidade de respiração, porque a gente não passou por isso. Somente quem passou. Mas esse é o conselho de Deus. O sangue, o suor e as lágrimas da vida cristã, eles têm um propósito. A sua lágrima, o seu suor, a sua dificuldade, suas lutas, sua angústia, tem propósito. Você não passa provações sem extrair a vitória de Deus sobre ela. E a gente precisa compreender isso. Todas essas questões são um meio, um propósito de reconhecermos que precisamos crescer e chegar à semelhança com Deus. Romanos no capítulo 5 diz:
Não só isso, mas também nos gloriemos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança, ela não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7 diz: nisso vocês exultam ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fiquem com provada fé, que vocês a têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, honra e glória quando Jesus Cristo for revelado. Amados, temos 2 pontos para compartilhar com vocês. A origem dos conflitos humanos está dentro de nós. Mas uma primeira coisa que a gente precisa aprender no 1º e 2º versículo desse texto é que lutamos errado. Travamos guerra contra pessoas. Cristãos, professos, estão dando um péssimo exemplo como seguidores de Cristo. Na sua comunhão percebemos às vezes inveja, sentimento faccioso. E essa palavra chama a nossa atenção para um apelo à consciência. Tiago pergunta: de onde vêm as guerras e pelejas que há entre vós? E essas coisas acontecem porque simplesmente, meu irmão, estamos travando guerra contra pessoas, defendendo os nossos posicionamentos, as nossas convicções, defendemos aquilo que cremos com unhas e dentes, de modo que a gente prefere ter a vitória e a razão do que uma vida perto de nós. Queremos dizer como as coisas devem ser para o outro, travamos luta com essa pessoa e percebemos que não há sentido nessas questões. Um segundo ponto: os desejos e motivações erradas, quando no versículo 3 diz: pedem, não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem com prazeres. Desejos errados e o desastre espiritual. O Senhor vem em nossa vida, fala no nosso coração, ministra, nos ensina o quanto tem sido ministrado para nós, o quanto tem sido palavra dada nos cultos. Estamos vendo Deus falar conosco e insistindo às vezes numa vontade individual de saciar a nossa carne. E nós estamos vendo pessoas, amados, me entristece quando a gente gasta tempo preparando uma aula, preparando uma pregação, pedindo a Deus misericórdia, para o nosso coração, a nossa vida está cheia do Espírito Santo, e com temor e tremor diante dele, nós podemos pregar uma palavra com ousadia, e de modo que todas essas coisas sendo feitas, e a pessoa ainda vendo a verdade ser revelada, está insistindo num coração cheio de paixões, desejando uma terra, um fruto da terra. Geralmente desejos mundanos nos levam ao desastre. Eles conflitam uns com os outros. Todos esses deleites que os vossos membros guerreiam perturbam a vossa própria paz de espírito. Por isso vocês brigam e matam, e espalham conflito uns aos outros. O principal problema é que vocês permitem que desejos profanos possam estar tomando o vosso espírito. Essa é a questão. Desejos errados, desastre espiritual. Ainda nos conflitos, na origem dos conflitos humanos, eu tenho um terceiro ponto: estarmos insistindo em
ser divididos entre Deus e o mundo. O versículo 4 diz: vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não tem como misturar a essência de ser amigo de Deus com a essência de ser amigo do mundo. São incompatíveis e são incapazes de se misturarem. Não há como juntar. O mundo aqui, irmãos, como em outras partes do Novo Testamento, significa tudo que as pessoas pensam e fazem que desconsidera Deus. Tudo o que fazemos que não nos importamos com o que Deus sente. A palavra diz que o Espírito Santo, neste texto, tem ciúme de nós. E é contrário à sua vontade. E aí, por meio de palavras firmes, Tiago declara ao povo de Deus que devem tomar uma decisão definitiva, clara, consciente, entre seguir a Deus e seguir ao mundo. Se pertencemos a Deus, a amizade do mundo precisa nos deixar, e se nos agarrarmos a Deus, podemos resistir ao diabo e assim ele fugirá de nós. Tudo que nós estamos vendo, todas as individualidades, quando a gente está no trânsito, pessoas estão dentro de carros com ar-condicionados luxuosos, querendo chegar em seus destinos, numa frenética velocidade, sem medir as consequências, e às vezes bate, demora a chegar, porque aí vai ter que resolver um problema. As competições, os empregos, as pessoas passando por cima de outras, destruindo pessoas para alcançar lugares mais altos. É um desejo tremendo de ganhar muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, e não saber o que fazer, e como não sabe o que fazer, quando se tem demais, começa a fazer bobagem. E aí se gasta até com o que não se quer. Se compra o que não se quer. Porque quando se olha já está farto e fica buscando uma coisa para dizer: será que eu preciso disso? E essa divisão entre o coração do homem em estar com Deus e o mundo permite que ele seja um muro cheio de brechas, onde o diabo vai passar com facilidade por um canto ou por outro. É tentando tapar um canto, tentar tapar outro, e não poderíamos dizer nada diferente. Essa pessoa não tem como resistir ao diabo. Uma hora ou outra ela cai na esparrela das suas próprias concupiscências. O último ponto que nós estamos dissecando nesse texto, entre os versículos 5 e 6, a guerra que agora encontramos dentro de nós mesmos. Então, a primeira: lutamos contra pessoas e não devemos lutar, e às vezes estamos lutando contra pessoas dentro da nossa própria igreja, discutindo a teologia, e pessoas lá fora morrendo. Estamos tendo desejos errados, divididos entre Deus e o mundo, e agora nos apresentamos cheios de conflitos e guerras dentro de nós, que precisamos colocar diante de Deus para que Ele nos trate. Então, ou vocês pensam que é em vão? É o que a Escritura diz. Tiago é firme, preciso. É uma palavra precisa para nós. É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós? Essa pergunta. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso, Deus resiste a um coraçãozinho duro. Coração duro, tem uma palavra para te dizer: tu vai ficar aí, batendo contra o cais, lutando contra as ondas. Mas se você se achegar diante do Senhor, quebre-se, permita que Ele trate a nós nesse momento oportuno. Estamos agora para refletir, estamos tempo
O mundo deu uma parada, freia, o mundo freia, todo mundo freia. O barco joga âncora e você vai olhar para o oceano e o fundo do oceano e vai olhar para a linha do horizonte e nada vai ver. Você vai ter tempo para pensar. Tiago dá uma resposta à sua própria pergunta. Ele sabe que é a mesma proposta que seus leitores desejam ouvir, de uma consciência acusadora. Você deve colocar o seu coração naquilo que o mundo pode lhes dar como resultado, ou você pode colocar o seu coração diante de Deus e apresentar as suas dificuldades. Agora eu quero tratar de um segundo ponto nesse texto. A origem dos conflitos humanos. E por causa dele é que nós podemos fazer uma leitura da segunda parte desse texto, entre os versículos 7 a 10, a origem dos conflitos espirituais. Porque não tem como seres espirituais se desassociar de uma coisa que influencia a outra. Então, as nossas fragilidades humanas afetam o nosso espírito. O versículo 7 diz o seguinte: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Olha só, amados, a Bíblia está dizendo para resistir. Primeiramente, sujeitar-se a Deus. E sujeitar-se é exatamente abrir mão. Você perdeu o interesse de querer controlar a sua vida. Você percebeu que todas as suas tentativas fracassaram. Por mais sucesso que você tenha profissional, reconhecimento e fama, você vai perceber que se não tivesse nada dessas coisas, você estaria só. E mesmo que diante dessas coisas, quando você avaliar elas em torno do seu interior e de você mesmo, você vai perceber que está cego, provavelmente nu e miserável, despido. Você vai estar percebendo todas as suas fragilidades, sem nenhum manto para encapar, despido, ali, realmente revelado. E o que é sujeitar? Sujeitar-se a Deus é buscar a sua vontade para a sua vida de maneira plena e alegre. E essa é a historinha que o mundo conta, né? Seguir a Deus dentro de um código ético rígido, inflexível, doloroso. Amados, você está me ouvindo aí? Não é nada disso. Isso são mais articulações externas à nossa mente, desviando a atenção de uma vida plenamente feliz. Quem coloca a sua vida nas mãos de Deus não pode dizer que é infeliz. Não há registro em lugar nenhum, em nenhum livro e nenhum registro de que pessoas que serviram segue a Deus terminaram a sua vida desastrosamente infeliz. Não aconteceu. Mas se o fizermos, se nos sujeitarmos, Ele e o Espírito Santo habitando em nós vai nos permitir resistir ao diabo. Não temos medo de Satanás, é ele que tem que fugir diante de nós. O diabo sabe muito bem que a sua maior esperança é afastar os cristãos de uma vida submissa, sincera e voluntária a Deus. Consistem em apelar para o orgulho do ferido. Ele vai botar muita pilha na nossa ideia. Há muitos que pensam que sabe demasiadamente.
Salomão, o representante da sabedoria mais conhecido na terra, ele coloca de que está no auge da sua velhice e percebeu que tudo debaixo do céu é vaidade. Vou tomar um golinho d'água aqui. Amado irmão, conflitos espirituais nos sugere um segundo ponto. O versículo 8 diz: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. Vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Aí a assinatura do Tiago, né? Tiago é preciso, cirúrgico, quando quer arrancar do nosso coração um tumor maligno que destrói a nossa alma. Não tem como arrancar coisa ruim. Sem sofrimento, sem a luta. Mas eu quero dizer, Deus vai te abençoar. Essa palavra nessa noite não é para te entristecer, não. A palavra quando diz pecadores, quem gosta de ser chamado de pecador, irmão? Indecisos, limpe as mãos, purifiquem o coração. Palavras bem consistentes, duras. Mas o que ele está querendo dizer, uma simples coisa para nós, que é mais fácil perceber por esse olhar do que olhar pelas palavras pecadores. Como não, irmãos? Podemos atestar a santidade de nós mesmos. Podemos emitir um certificado a nosso respeito. É mais seguro você se colocar diante de Deus como que depende dele. É seguro estar diante de Deus e dizer que precisa da sua misericórdia. Precisa confessar uma atitude errada. Limpar as mãos. Senhor, eu preciso me derramar diante de Ti. Eu preciso limpar as minhas mãos. Eu preciso tirar esse opróbrio, essa coisa ruim de cima dos meus ombros. Eu estou aqui com a mão suja. Eu preciso deixar de ficar tendo remorso. Eu preciso fazer o meu coração se tornar teu. Eu preciso tirar a indecisão e purificar as minhas ações. Tudo isso se resume nesse terceiro ponto no versículo 8. Consagrem-se a Deus. Devemos nos manter perto de Deus sempre. Sempre. Quanto mais perto de Deus ficamos, mais parecidos com Jesus nos tornamos. Amados, comunhão com Deus é uma pista de mão dupla. Quando nos chegamos a Deus, Ele se chega a nós. É isso. Não é venha e eu vou a Ti, porque eu desde o ventre da minha mãe, o meu propósito de viver é adorar ao Senhor. Você nasceu para adorar a Deus. Você nasceu antes de ser um engenheiro, um médico, antes de ser um aviador, um militar, antes de ser qualquer coisa, um comerciante. O dom que você tem para realizar na terra as coisas boas, ainda assim você deve perceber que tudo isso antes do seu uso para você mesmo, glorifique a Deus com tudo que você tem, que você é e que você sabe e que você faz, meu irmão. Entenda isso. Não podemos ter comunhão com Deus e viver uma vida troncha de pecado.
Comunhão com Deus implica em mudança, purificação. Quando nos chegamos a Ele, nos quebramos, limpamos, pedimos para o Senhor purificar o nosso coração, afastar a nossa situação errônea, tirar de nós nos consagremos a Ele. E mesmo que você não esteja em uma situação de pecado, ainda assim consagre-se a Deus e mantenha essa comunhão de se chegar a Ele, e Ele chegará a vós. Não vai ter uma súplica, uma lágrima do seu olho que Ele não venha colhê-la, contá-la. Um cabelo da sua cabeça não vai sair sem que Ele saiba. Uma luta, um choro seu na madrugada, uma dificuldade tua, nada foge das suas mãos, do seu alcance, do seu olhar. Decretos de Deus estão sendo assinados agora em letras de fogo. Decretos, palavras de Deus estão sendo assinados agora, ditos de Deus a respeito de libertação, de doenças emocionais, psíquicas, outras físicas, coisinhas que estão arrastando seu coração e fazendo o seu barco não ir ao fundo e navegar com segurança diante do Senhor, a correnteza te puxando para bater o teu barco contra o cais. Ditos do Senhor estão sendo ditos nessa noite, para que a palavra contrária em sua vida seja revogada, e o diabo vai ver. Último ponto, onde os versículos 9 e 10 reconheçam a sua miséria. Outra palavrinha difícil, hein? Lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto. Parece até que ele está jogando uma praga, né? E que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Ó, que coisa tremenda. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Por que será, irmãos, Tiago escreve assim, um poema tão bonito desse, né? Reconheço a sua miséria. É um poema bonito Imagina aí o tema da poesia: reconheça a sua miséria. Imagina o que é que o poeta vai escrever a partir disso. Ele diz que o seu sorriso dissimulado, indiferente, se transforma num pranto. Ele diz que chorem quando você sentir alegria. Sinta a tristeza, humilhem-se. Tremendo isso. Todas essas questões remetem a uma única coisa. Quando não reconhecemos a miséria é porque nos achamos muito. E isso geralmente é um reflexo do distanciamento. Quando não nos consagramos a Deus, vamos esfriando. O espaço que Deus ocupava na nossa vida vai ser ocupado por outra coisa. E aí você começa a achar que quando tudo está dando certo é porque você é o cara. E é evidente que você não vai reconhecer que você é frágil. Homens poderosos estão acamados. Um vírusinho que não dá para ver, tem que ter um microscópio dos bons, derrubando gigantes. Por que será que ele está falando a respeito de um coração miserável? Será que estamos tendo a verdadeira dimensão, sabemos realmente quem de fato somos, ou temos uma imagem errada de nós mesmos? E eles dizem, diante disso, lamentem e chorem diante do Senhor, chegue para Ele e conte, eu me sinto às vezes assim, às vezes pode ser essa miséria muito para cima, e às vezes pode ser muito para baixo, ou a pessoa se acha demasiadamente aquela pessoa, ou ela também pode acontecer de não se sentir nada. E Deus também não quer isso.
Deus não quer que você tenha seu coração como miserável, desgraçado, sofrido, pecador. Não. Ele quer que você seja santo e irrepreensível. Olha a pegada. É diferente. E aí, irmãos, esses dois versículos, Tiago parece que está lembrando do 6 e do 7. Quando ele diz, ele nos dá mais graça, para que a gente possa resistir ao diabo. Aquele que vai ao encontro de Deus, deve ir com o coração arrependido e humilde. A exortação, senti as vossas misérias e lamentai e chorai, mostra a atitude correta em relação a uma infidelidade passada. Passou. Eu quero renovo de vida. Deus quer usar você, te encher, derramar, falar com você no secreto. Ele quer abençoar a tua vida. Ele quer dizer para você coisas grandes, firmes, ocultas, que você nem imagina. Ele vai dar uma amplitude no teu olhar e você vai perceber muitas coisas à sua volta. Você vai perceber que muitos que dão tapinha nas suas costas não são teu amigo, e muitos das quais falam as verdades duras, esses são os teus amigos. Pode acontecer. Não é pecado ter um bom humor. Aliás, irmãos, a gente tem que ter bom humor mesmo. O riso ao qual Tiago está se referindo é esse riso da euforia do mundo. É a gente estar na igreja com uma limitação para abrir a boca, glorificar, sentir aquela coisa de Deus no meio, falando com um e com o outro, e a gente fica na expectativa de Deus vir a nós. Ao contrário, e nós temos uma euforia, uma alegria, um desejo de algumas coisas acontecessem conosco em volta às coisas terrenas. Ou seja, a gente quer mais a alegria e o aplauso do mundo do que Deus falando com nós as coisas que precisamos ouvir. Ele tem em mente para nós que nos ensine o melhor, que o nosso coração seja moldado, transformado. A palavra tristeza denota um olhar deprimente e triste. Mas o que ele de fato quer é que você seja alegre. A partir das circunstâncias, você olhando para as circunstâncias, está fácil, se alegra. Está difícil, eu disse que era difícil, mas faça com que em Deus isso se torne fácil. A alegria em detrimento da luta. Concluindo, fechando e passando a régua, eu quero citar 4 pontos rápidos, compartilhar com você 4 pontos para a gente concluir a ministração. São as aplicações que eu quero compartilhar. Primeira coisa diante do que Tiago está dizendo, e ele diz no versículo 7, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus não despreza um coração quebrantado. Você quer provocar a atenção de Deus? Você quer provocar a atenção de Deus? Enfrenta esses primeiros pontos da origem dos problemas humanos. Enfrenta a falta de consagração, buscar a Deus e oração. E você vai ver que esse coração quebrantado vai ter a atenção de Deus na tua causa. É como a palavra que a gente ministrou ontem. Davi fez uma pergunta: quem é esse cara? Quem é esse filisteu que está afrontando? E todo mundo, o que é que Deus, o que é que o rei vai fazer com um homem que derrotar esse camarada? Olha, ele vai casar com a filha do rei, vai ser o comandante do seu exército, e a sua casa nunca mais pagará imposto. Ninguém naquele exército quis enfrentar.
um coração quebrantado. Não olhou para um gigante, mas olhou para Deus, o Deus grande. Ele é quem me livra da mão do urso e do leão. Ele não despreza um coração quebrantado. Apresente a sua luta hoje, no momento aqui da oração, e você vai ver que a sua luta vai conhecer um Deus que é poderoso. 2. Deus olha para o homem que é humilde de coração. E que esse homem treme diante da sua palavra. Humildade perante Deus e temor e tremor diante da sua palavra. Essa palavra que nós temos como palavra que deve fazer parte do nosso DNA espiritual. Deve estar alicerçada, enraizada dentro de nós. 3, Deus quer que estejamos em paz, sempre. Não em guerra. Não em guerra contra pessoas, nem em guerra contra nós mesmos. Ele quer que estejamos em paz com Ele, por não estarmos sendo contrários à sua vontade. Irmãos, em nome de Jesus, se tem alguém que você está precisando reconciliar, Deus quer que você tenha paz com os outros. Ah, pastor, lá no trabalho tem gente que a gente convive na marra. Paz com os outros. É em detrimento da paz que você tem com Deus, que essa paz com os outros será um fruto de Deus. Por último, só então uma fonte de paz começará a jorrar de dentro de você. E você vai ser essa fonte. Pessoas serão. Você atrairá pessoas para perto de você. Diga amém. Deus abençoe nesse momento tão especial.